Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus abençoe. Passando neste momento para trazer uma reflexão da palavra de Deus a todos vocês aí desse meu canal, que possam ser edificados pelo intermédio dessa palavra de Deus. Eu trazer neste momento uma palavra que se encontra numa fala de Jesus, a qual Lucas escreve no capítulo 14 do seu livro, e o versículo de número 16, que vai dizer, é a parábola da grande ceia, né? Uma grande ceia. No versículo 16 vai dizer: porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Versículo número 24 vai dizer: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Bendito seja Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra, estamos diante de uma festa, estamos diante de uns convites. Sabemos que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Ele nos concede, pela sua infinita bondade, amor e misericórdia, o seu Espírito, que nos salvou por intermédio da pregação da palavra de Deus, usando certamente pessoas para nos evangelizar, e chegamos à salvação por intermédio da fé, crendo em Jesus Cristo. E daí, mediante, quando nós começamos a acreditar, a adentrar por umas portas de uma congregação, de uma casa de oração, como mesmo menciona Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 17, dizendo que quando nós somos salvos, que Ele nos tira do pecado, Ele nos entrega a um lugar, e este lugar é para que nós possamos assim vier a obedecer a doutrina da qual nós fomos entregue. Louvado seja Deus, ou a igreja que você foi entregue, que nós venhamos a respeitar a doutrina, a obedecer a doutrina da qual nós fomos entregues. Querido, a palavra que o Senhor me coloca no meu coração é uma palavra um pouco exortativa e ao mesmo tempo demonstrativa. É uma palavra que nos traz uma reflexão e um alerta mediante os dias que vivenciamos. Infelizmente, há muitos que estão desprezando aquilo que o Senhor colocou para que nós pudéssemos fazer enquanto aqui vivêssemos como crentes na pessoa dele, nesta terra. Louvado seja Deus, que seria 3 coisas que vai prevalecer diante da vida cristã aqui na terra. Uma delas sendo o batismo das águas, a outra delas seria também, nós sabemos, o culto de Santa Ceia, que é um culto que nós possamos fazer todas as vezes em memória de Cristo. Mas eu quero priorizar nesta fala a de respeito da ceia do Senhor. Algo que ficou um culto específico, e por que não intitular um dos maiores dos cultos a nosso Deus, porque além de viemos cultuar, entregar, louvar, adorar, bendizer a Deus, iremos também fazer um ato de obediência, um ato de crença, acreditando no sacrifício vicário de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário por nossas vidas. E bem verdade é que o século 21, ele é um século da qual nós, infelizmente, não podemos tê-lo ele como uma referência para nossas vidas espirituais. O século é difícil, é dificultoso, onde vivenciamos momentos e vemos, infelizmente, muitas pessoas crentes, muitos obreiros desfalecendo as forças, desanimados, com a preguiça, afadigado e principalmente em um declínio espiritual. E devemos entender, irmão, que isso não é bom, isso pode nos prejudicar, porque possamos, se permanecer dessa maneira, chegar a um patamar de apostasia. E a apostasia sabemos que é um ato que é irrevogável e é um ato que nós não temos como mais
chegar à salvação depois de ser um apóstolo. Querido, então nós vivenciamos dias em que essa mesma fala que Jesus falou há anos atrás, dizendo de que uma pessoa fez uma grande ceia e convidou ao especial para que pudesse cear, e Jesus cita 3 comportamentos de pessoas que citaram coisas da área secular que iriam fazer, e que para que ele pudesse ter por excusado aquela não ida dele à Santa Ceia. Um deles disse que comprou um campo e queria cuidar do seu campo. O outro dele disse que comprou uma junta de bois e iria cuidar da sua junta de boi. O outro disse que casou-se e iria fazer, vamos dizer assim, cuidar do casamento. Mas só que Jesus, irmão, prenhora a sua palavra dizendo que essas pessoas não entrariam na grande ceia, e isso é um perigo muito grande, porque chegamos a um patamar de servo inútil, servo infiel, que é a fala de Jesus mediante essa situação. Devemos, irmãos, procurar aprimorar, melhorar na presença de Deus. A palavra de Deus, ela nos conta, irmão, uma parábola, por mesmo o Dr. Lucas, que é um escritor, que ele descreve muito bem, e por ser escritor, ele vai muito além, porque a pessoa, quando é escritor, ele se preocupa para que assim possa descrever com mais precisão. E Dr. Lucas, além de ser médico, ele escreve também a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, nós sabemos, irmãos, que é uma parábola que é muito relatada, muito pregada, muito mencionada nas igrejas. Mas infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, estamos vendo que tem muitas pessoas que estão cansadas de ser felizes. Aquele rapaz, como mencionou o nosso amado irmão Eliel, por esses dias na congregação, sobre esse relato, ele dizia na fala dele que muitas pessoas estavam cansadas de ser felizes na casa de Deus. Aquele jovem cansou de ser feliz. Aquele jovem, ele cansou de ser feliz, da felicidade verdadeira, e foi procurar uma sofisma, uma paralela de uma felicidade, onde não encontrou. Louvado seja Deus, porque não encontraria. E muitos irmãos, infelizmente, estão trocando, irmão, um culto a Deus, principalmente um culto de Santa Ceia, por coisas qualquer. Mas o que me chama a atenção, irmão, são pessoas que outrora não tinha nada, outrora orava, outrora jejuava, outrora se consagrava, outrora ia ao monte, outrora fazia tudo na igreja, outrora servia da igreja, ao seu pastor, à sua congregação, aos irmãos, de forma mais precisa. E de repente Deus resolve abençoar ou derramar das suas bênçãos, benevolência, atendendo talvez os seus pedidos, das suas petições que eles pediram. E assim, a primeira coisa que muitos têm feito é abandonar os principais dos cultos, abandonar os cultos. Ou seja, eles estavam num patamar de servo, e agora eles querem, pensando estar no patamar que Deus o quem o sirva. Não é mais ele quem tem que servir, ou seja, ele quer escolher a data. Eu vou quando der, vou quando eu quero, eu vou ver se vai dar, talvez vai dar, se der eu vou. Enfim, as palavras são a mesma, mas devemos tomar muito cuidado, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso Cristo está voltando. O nosso Cristo fez uma promessa. O nosso Cristo, ele disse que não se turbasse os corações, que ele iria preparar um lugar, que outra vez ele viria para buscar um povo lavado e remido, um povo obediente, um povo de perseverança. Devemos perseverar, e a perseverança nossa principalmente é na obediência daquilo que aprendemos, obedecendo aquilo que Deus nos confiou por intermédio de Jesus Cristo, obedecendo a doutrina da nossa igreja, que nós assim servimos a Deus, obedecendo aos compromissos,
Porque ali na igreja vai ter vários relatos e às vezes nós podemos negligenciar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que nós possamos sermos servos fiel e obedecermos ao nosso chamado. Deus abençoe.